Seja muito bem-vindo ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os atletas, para os coaches, para todos aqueles que são apaixonados por bicicleta, por todo mundo que gosta de pedalar e que também, né, aqui a gente fala de ciclismo, a gente fala de triatlon, a gente fala para pessoas que têm a bicicleta aí no seu dia a dia. E hoje, quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, o entrevistador, o cara que faz pergunta para esses dois super coaches, mas que hoje só tem um. Exatamente. Semana passada a gente falou que teria alguns programas especiais e os próximos 4 episódios do Coach Chat, eles serão divididos, intercalados entre triatlon e ciclismo. E se você está nos ouvindo agora, hoje você vai ouvir um assunto que, meu amigo Sérgio, que já vai falar oi para vocês, vai esmiuçar, que é a tal da síndrome do Superman. Eu ouvi isso, eu achei divertido, gente. Vamos ver. Sérgio, se apresenta aí e, fala um oi para a turma que está nos ouvindo, e hoje é eu e você, né, mano? Fala, galera. De volta aqui ao Leblon, no Rio de Janeiro. Feliz de estar aqui mais uma vez aí, hoje falando um assunto que é muito importante, apesar de ter surgido aí de uma brincadeira que eu fiz com os atletas, mas é uma coisa que eu acho que muitos vão se identificar, e espero que com essas informações aí você também consiga evitar esse problema e melhorar. E como a gente não falou, a gente está fazendo alguns episódios um pouco dividido. O nosso amigo Tonon aí, infelizmente, teve que trabalhar, parece que ele trabalha, não sei por que ele trabalha, então ele não está aí, então a gente que não trabalha, tô brincando, estamos por aqui. O Ronaldão vai para um training camp aí com toda a equipe dele aí, tá acho que indo para o sul, né, cara? Acho que era Pelotas, sei lá, Bento Gonçalves, uma coisa assim. Enfim, ele tá indo pedalar com a galera. Ô Sérgio, vamos nessa então, vamos começar a falar com esse pessoal aí. A gente tem muito triatleta, se você é triatleta e está nos ouvindo, manda esse episódio para um amigo seu, porque provavelmente, né, Sérgio, o que você vai falar pode acontecer com um ciclista também, ele pode ter sensações parecidas, né, cara? Com certeza. Agora, explica aí para a galera que está nos ouvindo agora o que é essa tal da síndrome do Superman que você aí criou, tem um artigo seu e tudo mais na internet. Explica para o pessoal o que é isso, cara. Bom, essa ideia, né, da síndrome do Superman apareceu, inclusive já aconteceu comigo como atleta também, e eu vi vários atletas, inclusive atletas profissionais, que passam por isso, que é aquele momento, eu falo do Superman porque é aquele momento em que o atleta se acha indestrutível, né? É aquele, quando o atleta está tão bem fisicamente que nada o destrói. E nesse sentido de nada o destrói, é o que eu digo, que ele pode fazer qualquer tipo de treino, não importa a distância, a intensidade, tudo, dobrar o volume, tudo que ele quiser fazer, que ele é indestrutível, que agora ele está bem fisicamente, que ele vai ficar longe da criptonita aí e está tranquilo aí até o dia da prova. Então, foi mais ou menos isso que surgiu, né? Que eu falo, aí eu no meu artigo até brinco com o pessoal falando que isso aí é uma doença, né? Tá bem, tá em forma, porque geralmente esse vírus aí da síndrome do Superman não ataca pessoas que estão fora de forma. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ô Sérgio, pensando aí que, esse negócio que você falou de que pode acontecer aí, né? O cara que começa a fazer um monte de coisa. Quando e por que, essa síndrome acontece, né, cara? Por que, como assim? Quando ela pode acontecer e por que ela acontece, cara, com esse pessoal que treina? Isso acontece com pessoas, você falou, com pessoas mais treinadas. É mais para quem treina, para quem compete com provas longas, alguma coisa assim? Ou não? Quando que ela acontece e por quê, meu? Desculpa. Ela acontece com atletas de qualquer distância, né? Qualquer prova. Eu acho que ela geralmente acontece. Eu acho que o principal motivo seria a insegurança do atleta, né? Eu acho que a gente já comentou vagamente sobre isso nos nossos podcasts,
que o atleta, infelizmente, ele sempre tem a necessidade de se testar, né? E eles acabam tentando e querendo se testar nos treinamentos, o que, na verdade, a gente tem que se testar na prova, né? O treinamento é feito para treinar e a prova é feita para testar, né? Isso é uma coisa que vocês já devem aprender aí desde o começo. Então, quando o atleta, né, ele começa a treinar, começa a evoluir, né, o técnico faz aquele trabalho todo, né, todo minucioso que a gente faz para preparar o atleta vai ficando cada vez mais em forma, cada vez mais forte, mais rápido. Quando chega nesse momento que ele está quase atingindo aquele pico, ou até já está lá naquele pico, por algum motivo ele é afetado aí pela vírus do síndrome do super-homem, e ele começa a ter aquela insegurança, né, e aquela necessidade de se testar. Então, geralmente, os sintomas, né, que eu brinco aqui, o que a gente vê, o atleta vai fazer aquele pedal longo, que a gente sabe, né, um pedal aí que tem que ser mantido numa zona 2 ou zona 1, uma intensidade baixa, um pedal longo. O atleta tem, não, eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais forte hoje, porque eu estou bem mais forte, então eu acho que eu estou um pouquinho mais forte. E aí ele chega e fala, não, mas era para eu pedalar 4 horas, mas eu estou tão bem, eu vou fazer um pedal de 5 horas. E por aí vai, né? Eu já vejo, inclusive com treino de intensidade, né? A intensidade também é engraçado que eu estava lendo isso esses dias aí na mídia social, que um técnico está falando muito bem, que era não só não é porque você pode que você deve estar fazendo mais intervalos naquele dia, na corrida ou na bicicleta, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, né? Ah, não é porque que eu consigo fazer 15, 20 que eu deveria fazer 15. Na verdade, o teu técnico manda você fazer 12 tiros naquele dia por um motivo justamente esse, né? De não deixar que você passe daquele ponto de fitness e passe para o ponto de overtraining, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante, acontece muito, muito frequentemente, geralmente é com intensidade, mas também é com volume, que eu já vi, né? Aquele atleta, ele era para ele fazer um treino de natação de 3.000. Ah, não, hoje eu estou bem, vou nadar um pouco mais, vou nadar 4.000, 5.000. E as pessoas, eles acabam usando, né, do bom preparo físico para exagerar, só que eles acabam esquecendo que uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, que é você só pode treinar o quanto você se recupera, né? E aí você vai estar criando aí um efeito, que eu falo, o efeito bola de neve, que você não sente no começo, porque é uma bolinha, mas ela vai crescendo, e você vai acabar pagando aí por esses erros aí no dia da competição, que é o dia que era para você estar mais bem preparado. Inclusive, a gente estava conversando aí, né, um pouquinho antes do podcast começar, né, que ele já viu vários atletas aí, no caso de triatlon, de Ironman, que chegam, ficam tudo acabado, tem problemas físicos durante a prova, andam a maioria da corrida, depois necessitam de 4 semanas aí para recuperar, e muitos deles, que é o problema, né, acabam nem voltando para o esporte, né, acaba tendo uma experiência não muito boa e acabam odiando até o esporte, nunca mais voltando a fazer, né? Mas isso tudo é um erro de treinamento, é um erro de coaching também. Então, eu acho que a gente tem que prestar cada vez mais atenção nesses detalhes aí que a gente está passando e tem essa possibilidade de dividir com vocês aí. Ô, Sérgio, então quer dizer que o primeiro sintoma ali, o primeiro fator que o negócio está para acontecer é essa sensação de tipo, eu quero fazer um pouco a mais do que eu deveria, esse seria o primeiro fator, tipo, como você disse, eu estou bem, então eu vou fazer mais. Tá bem, faz parte do treinamento dele, afinal, você está treinando ele para ele estar bem, né? Agora, esse desejo do tipo, eu quero fazer um pouco a mais, provavelmente é o primeiro indicador de que ele tá chegando perto de entrar nessa síndrome, é isso, não? Porque, na verdade, né, o que a gente vê, né, quando o atleta começa a ficar em uma super forma, né, você
os treinos que você está fazendo, eles acabam tendo uma sensibilidade menor, né? Quer dizer, aquele treino que você fazia que tirava um pouco mais de você, hoje está tirando um pouco menos, né? Quer dizer, então, isso não quer dizer que você deve continuar puxando cada vez mais, porque você não está mais sentindo aquele sofrimento que você estava sentindo antigamente. Quer dizer que você realmente está entrando em forma, que aquele treino que era muito mais difícil, você está conseguindo fazer ele de uma forma um pouco mais fácil, né? Porque fácil nunca vai ser. E aí que surge aquela insegurança, né? Então você fala, nossa, mas eu estou tão bem, mas o treino parece que está tão fácil, acho que eu tenho que ir um pouco mais forte, ou eu tenho que ir um pouco mais longo, então eu deveria fazer um pouco a mais, né? É muito difícil a gente ver o atleta, né? Quer dizer, os atletas de sucesso aí fazem essa prática, é aquele que acaba o treino e fala, nossa, o que você deve sentir, vou falar até uma dica aí já, depois a gente vai dar uma dica no final, mas se você acaba o treino e você fala, nossa, eu acho que dava para fazer mais metade do mesmo treino, quer dizer que você parou na hora certa. Se você está fazendo o treino e fala, nossa, não dava para fazer mais nenhum, aí significa que você está passando um pouquinho a mais aí do teu limite, né? E é importante que vocês não confundam, né? Fazer corpo mole e treinar de uma maneira esperta, né? Acho uma coisa muito diferente. Eu acho que é difícil a gente achar um triatleta aí dedicado aí que faça corpo mole. Então acho que é um problema que eu não tenho geralmente, né? O meu problema com o atleta é justamente o oposto. Eu tenho que mais segurar o atleta do que eu tenho que motivar. Eu acho que o atleta aí de triatlo, de ciclismo, é um cara sempre muito motivado, que sempre tem uma tendência de fazer mais do que a gente quer que ele faça, do que fazer menos. A maioria. Logicamente, sempre tem uns casos de um ou outro aí que a gente conhece, mas a maioria é essa. Então, só voltando aí, fechando o que tu não falou, eu acho que o primeiro sintoma aí seria aquele que fala, nossa, eu estou tão bem, foi tão fácil, eu acho que eu devia fazer um pouco a mais, eu devia fazer um pouco mais forte, eu devia fazer adicionar uns intervalos aqui. Ah, legal, cara. Pô, quem nunca sentiu isso que atire a primeira pedra, né, meu? E eu gostei dessa frase do tipo, pô, se você acabou com a sensação que poderia fazer mais metade do treino, você treinou certo. Eu acho que, e até esse termo que você usou, né, o treino inteligente, né, o smart training, né, ou seja, não dá para a gente fazer até um podcast falando sobre isso quando o Ronaldo voltar, das duas coisas juntas, né, de como treinar inteligente, né, cara? A gente falou de vários tipos de treino, mas a gente não falou do como que o cara treina de forma inteligente. Eu acho que é legal, um assunto legal. Vou guardar na manga aqui. Ô Porque Sérgio, eu acho... Oh, desculpa, mas não, pode é falar, que pode você falar. falou isso e é uma verdade, né? Muitas vezes o atleta ele não sabe, né, como ele deve se sentir quando ele faz um treino de pista de corrida, por exemplo, um treino de contra-relógio, né? Mas é para não ficar totalmente acabado, Então, eu acho que isso é um caso muito, muito, muito divulgado e, inclusive, o pessoal está falando, às vezes passa desapercebido por muita gente por aí, o que é erros cometidos com treino feito acima do nível de lactato, né? Às vezes você pede para o atleta e fala, não, hoje a gente vai fazer um contra-relógio, então você vai fazer no teu FTP ou no seu lactato, no seu limite anaeróbico, e o cara faz aquele pouquinho a mais, né? Ele vai a 110, 115% do FTP, e que, na verdade, se você faz isso com uma frequência muito grande e faz com muito, né, por um tempo prolongado, você faz um detrimento na sua capacidade aeróbica muito grande, além de aumentar suas chances de contusão e de overtraining, né? E o pessoal faz muito isso. É muito comum a gente ver isso. Que ele acha Não, que ele acha que ele está fazendo a coisa certa, indo mais forte. não, é muito louco. Tipo, é que nem se falou, é mais fácil o cara treinar mais do que a menos, né? Tipo, eu até uma história, eu passei pela minha nutricionista esses dias e, cara, ela olhou para mim e falou: Meu, você está esgotado. Eu nem falei nada. Ela olhou para mim e falou assim: Você está esgotado.
E aí faz algumas semanas que eu tenho, sabe, tipo assim, ó, eu marco de pedalar, mas dou mole, sabe, tipo, eu dou mole assim, não vou. Mas é porque eu tô cansado e não porque eu não quero, porque quando eu tô lá, eu quero dar meu melhor. Então é mais É, fácil o cara ir além do que a quem, né, meu? É mais fácil ir além do que a quem. E isso que você falou, ou seja, do tipo do cara acabar morto o treino, eu falo muito isso para professores, cara. Porque eu falo para os professores assim, ó, você não tem que matar o seu aluno, você tem que treinar o seu aluno, exatamente. né? Você tem que treinar. Então, o cara chega na aula, ele acha bonito, meu, falar que ele destruiu, que o aluno não conseguiu terminar o treino. Não é isso. O aluno tem que terminar o treino. Ele tem que É, conseguir. Isso é um fator motivacional muito grande. E a hora que ele consegue terminar é aquela hora que ele fala: putz, eu vou voltar. Porque o cara que morre não volta na próxima, né? Que era o que a gente estava falando lá. O cara acaba a prova aos pedaços, ele fica lá, sei lá, às vezes meses, né? Seja, tem várias síndromes pós-Ironman, né? Nós podíamos até pegar um dia para falar disso, porque você já deve ter visto muito essa é, síndrome pós-Ironman, né, cara? inclusive tem um famoso que se chama Ironman Blues, que é justamente essa parte mental aí do que o atleta, que também acontece com muito atleta olímpico também, mas geralmente eu acho que também acontece no ciclismo também, com altitude, qualquer uma prova dessa, que o cara se prepara, né, tanto para aquele evento único do ano, que depois que ele acaba, ele meio que se sente vazio, né, como se fosse uma depressão, né, aquele e agora, né. Por isso, eu acho que é até legal de falar uma próxima vez, por isso que eu falo para os meus atletas, vocês não podem só ter uma prova no ano, só ter um objetivo no ano, porque você vai estar colocando aí todas as suas pedras, né, todas As suas, fichas. suas fichas, desculpa, todas as suas fichas num jogo só, né? Exato. Então, é importante, e isso é muito, já aconteceu comigo também, de que você treina tanto, você está tão focado, que quando acaba o evento, você meio que no dia seguinte você vem aquele e agora, né? É verdade. Então, Ô isso é muito Sérgio, importante. e, cara, prevenção do negócio. Prevenção, cara, como é que a gente consegue prevenir que esse efeito Superman, essa síndrome do Superman, aconteça? Vamos pensar assim, ó, como atleta e como treinador. Como que a gente previne isso, cara? Como é que o cara fala assim, putz, eu me identifiquei com o primeiro fator. Como que eu previno isso? Como é que eu não deixo isso ir para frente, cara? Eu acho que é muito importante aí na casa do atleta, é legal que você perguntou também como que o coach pode falar para os seus atletas, né? E como atleta, né, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente checar o seu ego, né? Porque isso é uma coisa mais difícil para o atleta, ainda mais, eu acho que é mais fácil com as mulheres que não tem tanto isso, os homens geralmente têm um pouquinho a mais esse problema do ego, e que é aqueles falam, eu estou bem, eu estou treinado, né? Eu estou confiante no processo e é só isso que eu preciso fazer. Outra coisa que também é importante, né, que você tem que tomar muito cuidado numa fase dessa, geralmente quando eu estava na minha melhor forma, assim, treinando para provas como Ironman, por exemplo, eu evitava muito o treino em grupo, porque o treino em grupo também pode ser responsável por isso, né? Você vai um está treinando com o outro, estão todos treinando para a mesma prova, estão fazendo um pedal longo, aí um vai um pouquinho mais rápido, outro vai um pouquinho mais rápido, outro vai um pouquinho mais rápido, um quer testar o outro, fala, não, eu não vou ficar para trás. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com os parceiros de treino que você escolhe, né? É engraçado, até fazer um adendo aí, porque era conhecido quando todos os atletas profissionais se reuniam lá no San Diego, antes do Ironman do Havaí, para treinar, os alemães, os australianos, todos os top caras do mundo estavam lá treinando. E você via muito, muito raramente um atleta profissional treinando com outro atleta profissional. Geralmente, eles escolhiam alguns atletas amadores que eles confiavam para treinar junto e para evitar que eles fossem testados aí por atletas profissionais. Eu lembro que eu pedalei muito com Chris McCormack, com Jürgen Zach e outros atletas aí que eram campeões do Havaí, e justamente eles gostavam de treinar comigo porque sabiam que eu não era um
um atleta que daria N qualquer risco, né? Não ia Contra eles, né? competir com ele, né? Não ia competir com ele ali, né, cara? Exatamente. E o ritmo que eu estaria colocando seria um ritmo que não puxaria ele nesse nível aí de chegar numa síndrome de Superman, né? Então eles já eram espertos o suficiente para fazer isso. Então é uma coisa que eu falo para os atletas, tomar muito cuidado, principalmente quando está chegando perto de uma prova como o Ironman, os seus treinos longos, na hora de fazer. Eu sei que tem muita gente que treina em grupo, né, pelas assessorias, coisas assim. Você tem que nessa hora engolir aquele ego e vai fazer um longo, mantém o seu ritmo, mantém a distância até o amigo. Não, mas vamos fazer 30, não 25, é só 5 quilômetros a mais, né? Nossa, eu ouço isso todo dia. Aliás, esse fim de semana eu tava em Angra, né? E eu fui nadar com um atleta meu. E eu falo, não, sei lá, quando foi a última vez. Meu óculos estava até com teia de aranha dentro. Eu nem sei quando foi a última vez que eu nadei. Eu falei, não, vamos dar essa voltinha da ilha, são 2 quilômetros. Falei, não, eu vou ali ó, até aquela pedra ali e volto, porque eu sei que se eu, quer dizer, conseguir nadar os 2 quilômetros, sim, consigo. Mas eu devo nadar esses 2 quilômetros? Não. No meu nível de preparação, de fitness que eu estou no momento, não. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer, acabei nadando, acho que eram uns 800 metros, que foi muito bem, não fiquei acabado, fiquei bem o resto do dia sem fazer uma coisa que não deveria, né? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, não faça o que você não deve, né? É para isso que tem pessoas como nós, coaches aí, para te dar uma orientação, segue o que o cara faz na a linha, né? Eu vejo isso acontecendo, eu tenho as minhas maiores brigas geralmente são essas com meus atletas. Era para ter corrido 1 hora e meia, eu corri 2 horas. Eu falei, mas por que correr 2 horas? Essa meia hora você pensa que não é, mas essa meia hora pode ser aquela meia hora que vai te jogar de em cima do morro lá para baixo do morro. Cara, meia hora é muito tempo, né, Sejão? E, ó, pô, feliz aí de ouvir isso, que eu falo esse negócio do treinar sozinho, cara, faz uns 10 anos. Desde que eu comecei a me envolver com ciclismo, com prova, porque eu sempre fui jogador de vôlei. Então, a vida inteira a gente treinou em grupo, né? Porque o vôlei é um esporte coletivo. Agora, cara, quando e lá no vôlei, cada atleta tem uma função estratégica, tática, técnica dentro da quadra. Então você se complementa. Agora, fora individual, cara, se você sai treinar com seu amigo, de duas uma, ou você treinou pouco e ele treinou muito, ou ele treinou muito e você treinou pouco, entendeu? Tipo, não tem como. Um vai perder, um vai perder. Entendeu? Porque é impossível dois caras terem o mesmo conhecimento, o mesmo nível, mesmo tudo igual para sair treinar e ser super aproveitado, né? Então, isso é legal. Agora, ô Sérgio, qual a principal consequência do cara que está entrando nessa síndrome, cara? O que acontece com ele? É o overtraining ou é o overreaching? Qual é a falha grande aí? O que vai acontecer com esse cara, meu? Então, porque existem várias coisas que acontecem. Eu vou dividir em termos de erros cometidos no volume e erros cometidos na intensidade, né? O erro cometido no volume, geralmente, digo no volume, não, na intensidade de treino longo, né? É o que a gente fala que o cara acaba entrando naquela zona cinzenta, né? Que ele não está desenvolvendo nem o sistema aeróbico nem o anaeróbico de uma forma pura, né? Ele está aí eu falo confundindo o corpo fisiologicamente. E isso geralmente dá só fadiga, né? Nesse nível, né? Você já não vai ter muito ganho aeróbico e anaeróbico você só está promovendo fadiga. E isso vai se acumulando com o resto, né, dos outros treinos e que vai te dar aí um overtraining, né? Eu acho que o overreaching, que é positivo, a gente em nenhum desses casos vai ter. Então não existe nada positivo que você tenha a ganhar nessa síndrome do Superman. Você só vai ter coisa negativa, né? Então isso é uma das coisas que acontece, né? Em termos de o cara manteve a mesma intensidade, mas começa a aumentar o volume, né? As pessoas não percebem que o aumento do treino, quando você não está preparado, né? Que vai aumentar um efeito catabólico aí no seu corpo,
te dá aí um choque, eu digo um choque hormonal muito grande, né? É quando você começa a sentir aquele exausto, né? Você acorda de manhã sem energia, né? Não é que você está fadigado muscularmente, você acorda e fala, nossa, não quero ir treinar hoje. Você começa a ir para esse lado aí. E isso acontece muito rápido. Então, você pode fazer 2, 3 semanas só desse treino de Superman aí, e já pode ser o suficiente para acabar com a sua prova aí que vai acontecer. Agora, em termos de intensidade, né, que a gente estava falando, o teu técnico mandou você falar 10 tiros de mil. Você vai lá e fala, não, mas eu estou bem, vou fazer 12, 14. Né, você acaba passando por aquilo que a gente comentou, que é muito tempo acima do seu limiar anaeróbico. Né? Isso não só aumenta possibilidades de contusões e também do overtraining, mas também eles são detrimentos para a tua capacidade aeróbica. Você acaba perdendo a sua endurance. Se diminui a endurance porque eles são contraprodutivos, aí dizendo. Acho que é essa a palavra certa. Ou seja, se você fizer muito, você é como se fosse uma balança, uma gangorra, né? Você põe de um lado e põe do outro. Então, no caso que você está chegando perto da prova, você quer que a gangorra da intensidade fique do lado de baixo e do volume fique em cima. Aí você começa a aumentar muito o volume, você vai acabar, a gangorra vai ter que inverter e diminuir, né? E como todos sabemos, você vai fazer uma prova como o Altitude ou um Ironman, você não quer chegar lá com uma endurance inferior ao que você poderia ter chegado, porque você sabe que a prova é só isso, né? Não, faz todo sentido. Essa gangorra é comum, né, Sérgio? Não dá para manter a gangorra lá em cima, tanto que a gangorra ela tem uma média que é baixa e um pico e um outro está baixo, né? Então, de alguma forma ou de outra, vai existir um cross, né? Um X de intensidade e que isso pode atrapalhar. Né? Cara, é muito louco, porque isso é comum, né? Isso que você falou, sabe? Você está falando, eu estou vendo alunos de academia, Sérgio, que faziam 2, 3 aulas no mesmo dia na academia, achando que se esgotar era trazer o resultado. E a gente pode trazer até um paralelo com a síndrome do super aluno de academia, que é o cara que acha que vai para a academia e vai fazer uma aula de bike, uma aula de localizada, depois vai fazer musculação e ainda vai dar uma soltadinha na esteira de meia hora para ir embora esgotado, tá ligado? Tipo, cara, isso é muito comum também aqui no Brasil, cara. Exatamente. E também o que é muito comum é o atleta que começa a treinar, né? Não necessariamente que ele estava totalmente parado, mas ele começa a treinar e ele já quer fazer tudo de uma vez, né? Isso também é meio muito comum, né? Ele fala, não, hoje eu já vou fazer uma aula de spinning, depois a musculação, depois a aula de pilates e, né? A gente fala, não, calma, né? Peraí. E isso é uma coisa muito comum também, né? A gente vê o atleta aí que volta a treinar inicialmente e também por causa de ego, né? E também eu entendo também se você já foi atleta e que você volta, né? Eu chego para atleta também e falo para ele correr 30 minutos, e o cara que já foi um atleta profissional, é o atleta mesmo, um atleta amador aí de elite, e o cara, né, dá risada na minha cara, né? Fala, como, só vou correr 30 minutos ou 20 minutos? Falo, é isso mesmo. Só que depois que ele volta e corre, você fala, pô, você sabe que aquele 20 minutos foi o ideal que eu tinha que fazer hoje? Eu falei, eu sei. Meu trabalho é saber isso mesmo. Faz sentido, né? Faz sentido. Ô, Sérgio, agora é o seguinte, ó, o cara é assim, o cara tá ouvindo a gente aqui, seja ele triatleta, ciclista, enfim, né? Mas essa aí, ele se identificou com tudo isso, cara. Aí, pô, beleza. Existe um remédio para depois que o negócio está instalado? O que o cara faz depois que ele está sentindo, ele está fazendo isso que você está falando, tudo que você comentou aí, e aí, pô, tá aí ele, cara, caraca, tô entrando. Existe um remédio para fazer ela passar? Existe o remédio, né? O remédio bem entre aspas, né? Nós não estamos falando aqui de um remédio, tal, sei lá, enfim. Nós estamos falando de algo que faça ela passar, Sérgio. Existe algo que faça isso acontecer, mano? Sim, sim, é engraçado, né? Porque esse remédio é justamente tudo que o atleta não quer fazer, né? Que seria diminuir o volume e a intensidade, né? Eu acho que é a primeira,
é a primeira coisa a ser feita e é a coisa que mais assusta o atleta, principalmente o triatleta, né? Quando ele está chegando perto da prova, ele acha que tem que manter aqueles treinos de intensidade e o volume do jeito que está, e você pede para ele diminuir, né? Então, isso aí é a primeira coisa a fazer, quer dizer, continuar a frequência, aumentar a quantidade de sono, né? A recuperação, porque tudo isso, né? O que a gente está falando vai acabar interferindo no seu sistema hormonal, né? Então, para recuperar o seu sistema hormonal, a gente tem que ter uma dedicação um pouco maior aí no sono, na alimentação e na recuperação do treinamento. Isso também é importante para o atleta também. Eu vejo que, inclusive, na natação acontece muito. O atleta que gosta de, ainda mais o atleta que vem da natação, ele gosta de cortar os descansos, né? Eu acho que o cara quer acabar logo o treino, ele fala, não, o Célio falou para eu descansar 15 segundos, mas eu estou bem, só vou descansar 5. E é engraçado como é que você tem que explicar umas coisas que parecem ser tão óbvias, né? Isso é legal que você me falou sobre isso, que eu posso dar um exemplo, né? Eu acho que o pessoal gosta de exemplo. Por exemplo, eu tenho um treino que eu faço muito frequentemente, que é em dia que o atleta faz um treino de intensidade de corrida ou de bike, até que é um treino de 50, né? Então, por exemplo, 40 de 50. Ele faz 4 leves e 1 forte. E todos são com 15 segundos de descanso. Se você dá um treino desse para o nadador, o cara nadou 50, ele vai nadar ali perto dos 30 segundos. Se ele descansar 15, ele quer morrer. O nadador quer, essa é a pior coisa que você fala com ele. Ele quer descansar 5 segundos e ir, porque ele está acostumado a fazer isso. Só que o meu objetivo, né, que eu quero que vocês prestem atenção nisso, se for pensar, bom, o que eu fiz de manhã? O atleta correu de manhã. Então, ele taxou o sistema cardiovascular dele, né, muito nesse treino de corrida, que é um treino que taxa muito o cardiovascular. Então, na natação, se ele continuar a descansar menos, ele não vai ter uma recuperação da frequência cardíaca maior. Então, ele vai estar já trabalhando com a frequência cardíaca maior. Ou seja, ele vai estar taxando o cardiovascular dele também novamente. Só que se ele fizer um descanso maior, ele vai continuar fazendo um trabalho muscular, só que ele vai estar mantendo a frequência cardíaca dele bem mais baixa, né? Como exemplo, eu falo, se um atleta está com um batimento de 100, ele nada, volta a 120. Se ele descansar 5 segundos, de 120 talvez caia para 110. Se ele descansar 15, cai para 100 ou às vezes cai até para baixo de 100. Quer dizer, então ele vai ficar mantendo, ou ele mantém um batimento entre 110 e 120, ou ele pode manter um batimento entre 98 e 115. Quer dizer, qual que vai estar taxando o teu cardiovascular menos, né? Então, tudo isso tem uma ciência, pessoal, por trás, né? Por isso que a gente fala tanto, né, da importância de saber e fazer a coisa da maneira certa. Mas isso aí é só para dar um exemplo, né? De como a gente pode fazer aí para continuar treinando e sem estar taxando em excesso aí nenhum sistema, né? Muito bom, fato, cara, fato, né? O Sérgio, agora, para a gente fechar esse super podcast no final, tem sempre aquela mega dica, né, do coach, né? Você que meio que criou esse termo, criou essa situação, esse negócio aí. Qual é a dica que você dá para o atleta e para o coach, para o treinador desse atleta, para quem está nos ouvindo aí, para que ele não corra risco de entrar nessa síndrome? Porque assim, eu vejo assim, né, Sejão? Entrou, pode ser que ele quebre na prova, pode ser que ele quebre antes da prova, tem várias coisas muito chatas aí com essa síndrome. Qual é a super dica aí que você dá para esse cara para que ele não entre, para que ele consiga chegar e ter o resultado que ele espera, mano? Eu acho que quanto mais preparado você se sentir, mais importante é você controlar a intensidade e volume de treino. Eu acho que isso é muito importante e é justamente a hora que o pessoal faz ao contrário, é quando eles relaxam. Geralmente que você vê um amigo, não, mas faz mais 15 minutos aqui. Não, vamos dar só mais 2 tiros. Não, você está tão bem, você aguenta. Eu acho que daí o atleta acaba caindo um pouco nessa dos amigos, né, e um pouco do ego e tal, e acaba
fazendo mais do que deveria fazer. Segue a planilha do jeito que foi combinado com o seu técnico, controle a intensidade ainda mais, né? Quando você está muito bem fisicamente, porque é a hora que você comete o erro. E tome muito cuidado aí quando você for fazer os treinos em grupo para não cair no treino do outro, né? Você tem que estar sempre focando no seu, porque no dia que chegar na prova aí, não vai ter teu amigo que vai te puxar na bike ou vai te puxar na corrida, você vai estar sozinho, né? Meu, demais, demais. Tá vendo, gente? Parece que o negócio é complexo, mas é menos do que você imagina. Se você só seguir sua planilha, obedecer seu treinador e também respeitar seu corpo, entender seu corpo, que quando você treina, você não tá aí para matar ele, talvez você não entre nessa assim, o animal. Ó, esse é um tema que serve para muita gente, né, Sérgio? Serve para o corredor, serve para o nadador, Sim. serve para o triatleta, serve para o ciclista, serve para todo mundo que, por acaso, né, faz aí algum tipo de prova de longa ou que treina com planilha ou faz alguma coisa assim, enfim. Para você que treina, cuidado com isso, gente. Isso é uma coisa que talvez você já tenha vivido, né, Sérgio? Nem sabia que você podia estar tendo tanto prejuízo fazendo isso. E umas dicas, pelo visto, mais básicas que, se repetiu muito na frase do Sérgio, em toda a fala do Sérgio durante o tempo todo cara, respeite seu treino, faz o que seu treinador pediu, ele estudou para isso, como disse, ele é pago para saber disso, é só você seguir o que ele fala. Sérgio, obrigado aí pelo tempo, meu. Fomos nós dois, na próxima vamos ver o que vai rolar aí. E se despede da galera aí desse super episódio aí do Coach Chat falando sobre a síndrome do Superman, cara. Valeu, galera, mais uma vez. Estamos aí agradecendo a audiência e a força que vocês estão dando pra gente. Não se esqueçam que se vocês tiverem algum tema aí que vocês gostariam de saber um pouco mais ou ouvir a nossa opinião, manda pra gente, que a gente com certeza vai trazer aqui e discutir com vocês. Se vocês tiverem interesse em saber de mais algum assunto especificamente, também manda uma mensagem pra gente aí no via Instagram, dá um DM aí pra gente. Eu já tenho respondido muitas perguntas aí e mais uma vez é muito legal a gente receber essas mensagens de vocês, falar, adorei esse capítulo, é justamente o que eu estava querendo ouvir. A gente está muito feliz aí com esse feedback que vocês estão dando pra gente e agradecemos de coração. E até a próxima. Com certeza, com certeza. Gente, se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, aperta o botãozinho seguir. Toda semana um podcast novo aí com assunto novo. E também no YouTube, Coach Chat, podcast Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas. E claro, com muita informação, muito estudo, muita ciência para que você que pedala ou para você que corre ou é triatleta saiba como melhorar, como ser melhor todos os dias. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, turma. Até!